Depois de perder o último trem porque trabalhou até tarde da noite, Ryoda decide tirar uma soneca. Ele acorda mais tarde com um barulho muito alto, que ele supõe ser o barulho de um videogame. Ele não quer se levantar porque está gostando do sono. Mas infelizmente para ele, ele realmente tem que ficar de pé. Uma garotinha está parada na frente dele, olhando para ele de forma estranha, se perguntando se ele é realmente humano. Ele não entende o que está acontecendo então e, para ser sincero, nem mesmo está tentando entender. Ele está mais interessado na soneca que está tirando. Mas vê-lo ali continua fazendo a garota se perguntar o que ele é e quem ele é. Ela acabou de matar um lodo, e o lodo o deixou cair como recompensa. Essa é a primeira vez que ela recebe uma recompensa tão estranha. E considerando o estilo de vida deles naquele mundo, ela assume que não há como o lodo ter derrubado um humano por ela, e provavelmente seria um enorme pedaço de carne. Ela decide que a única maneira de resolver suas dúvidas é cortar Ryoda e descobrir o que ele é. É nesse ponto que Ryoda percebe que se continuar fingindo que está dormindo, vai pegar um pedaço de carne para essa jovem. Ele abre os olhos e pergunta o que ela está fazendo. Ela grita e se afasta dele, perguntando o que ele é. Aquele ambiente parece um videogame para ele, mas pelo que ele consegue se lembrar, não é o caso de ele estar jogando antes de dormir. Então ele se pergunta o que está acontecendo. Ele pergunta à garota como ele chegou lá, e ela diz que ele foi derrubado por um lodo. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso, e ela assume que ele deve estar brincando se insiste que não entende como esse mundo funciona. Mas depois ela percebe que ele não está brincando e não entende. Ela diz a ele que eles estão em Lulu LV1, e em Lulu, eles recebem recompensas matando slimes. Ela diz que no nível 1, os slimes soltam brotos de feijão, e era isso que ela esperava depois de matar o slime. Mas de repente ela viu que o lodo havia derrubado o Ryoda. Ele pergunta a ela se são apenas brotos de feijão que os lodos deixam cair, mas ela diz a ele que não são apenas brotos de feijão, e tudo naquele mundo está sendo descartado pelos lodos. E não há outro meio de fazer nada, exceto matando slimes. O que ela não tem ideia é se é possível ou não que o lodo tenha derrubado um ser humano. Como ele ainda não a entende, ela mostra do que está falando. De repente, um lodo aparece diante dela e, a princípio, ela vai atacar o lodo. Mas o lodo a atinge cerca de 2 vezes e ela perde vários HP. Ryoda se preocupa com ela, mas ela diz que ele não precisa se preocupar e ela está bem. Ela finalmente consegue acertar o lodo com o martelo em sua mão. O lodo cai e desaparece, depois aparecem brotos de feijão, mas em quantidades muito pequenas. Ryoda finalmente entende como funciona. Ele pergunta se ela tem certeza de que eles não estão no Japão, mas ela pergunta o que é o Japão. Ele precisa ter certeza de que pelo menos ainda está vivo, então pergunta a ela se eles estão na Terra. Mas ela também não sabe o que ele quer dizer com Terra. Ela continua andando pelo mesmo corredor e ele se cansa disso. Ele pergunta se ela não pode prosseguir para outro estágio, e ela informa que está no nível 1 de Talula e não tem as habilidades nem o poder para ir para o nível 2 porque seu nível de queda e estatísticas normais são muito baixos. Ele se pergunta como ela descobriu que seu nível de queda e o nível normal eram muito baixos e pergunta como ela soube. Ela o leva a um quadro por ali e diz a ela que a única maneira de saber é usando o quadro de estatísticas. Ela coloca a mão no quadro de estatísticas e o quadro mostra todas as estatísticas. Sua força está no nível C e seu HP está no nível D, exceto por isso, também, todas as outras coisas no tabuleiro estão no nível Z, e se o tabuleiro parece familiar para Ryoda, ele o reconhece como o mesmo tabuleiro usado em jogos de vídeo. E quando olha melhor, vê outra página no quadro. Ele pergunta a ela sobre isso e ela o leva para a página 2. A página 2 consiste em sua estatística de queda. A estatística de queda determina o poder das gotas que ela tem, e todas as suas estatísticas estão no nível I, o que significa que ela não pode obter rendimentos maiores que o normal. Ela reclama que não consegue passar para o nível 2, e por isso também tem que ganhar a vida de forma muito baixa porque não consegue vender seus drops. Ela pergunta se ele também quer verificar suas estatísticas, já que ele já está naquele mundo. Não faria mal a ele se comportar como eles. Então ele decide verificar suas estatísticas também. Ela o ensina que ele deve colocar a mão em um local circular e, ao fazê-lo, o tabuleiro mostra suas estatísticas.
O tabuleiro mostra que todas as suas estatísticas estão na classe F. Ele não tem força, nem HP. Ela muda para a página 2 e, quando o faz, vê que todas as estatísticas dele estão na classe S. Ela conta o alfabeto dela até S, assumindo que S é o menor que uma pessoa pode obter. Então ela diz que ele também está baixo ali. Ele pergunta se ela tem certeza. No vídeo G, como ele joga normalmente, o nível S é sempre maior que o nível A, ela insiste que é o mais alto que já viu. Então ele pergunta se poderia pelo menos matar um lodo e ver o que o lodo vai derrubar. Ele olha em volta e ela vê que ele está procurando uma arma. Ela oferece a ele sua própria arma, e ele tenta pegá-la agradecendo. No entanto, imediatamente ele toca a arma é muito grande para ele. Isso o pesa e ele não consegue se mover. Ele se pergunta qual poderia ser o peso da arma. E quando ela também percebe que ele não é forte o suficiente para carregar isso, ela olha em volta para encontrar algo mais leve para ele e lhe dá uma vara de bambu. Depois de recolher o graveto, ele espera que o lodo saia. Quando o lodo sai, ela chama sua atenção para ele, e ele se vira para lutar contra o lodo. No início, ele acha difícil, mas acaba conseguindo esfaquear o lodo. Quando o lodo desaparece, o lodo deixa cair um enorme broto de feijão para ele. A jovem está muito chocada e ele também está maravilhado. Ele diz a ela que parece que o nível S é o mais alto e pergunta se ela já viu alguém com nível S antes. Ela diz que não. Ele também pergunta se ela já viu um lodo cair naquele mesmo broto antes, e ela responde em negação também. Isso sela sua convicção de que ele é realmente especial e possui uma habilidade única naquele novo mundo. Seu estômago faz sons de fome. Ela também ouve os sons e diz a ele que eles devem comer dentro do mesmo prédio. Acende o fogo e cozinha os brotos de feijão que conseguiu. Ela serve a comida para ele e ele gosta. Ele comenta que broto de feijão com pimenta combina com cerveja, e ela se pergunta se ele está certo. Ele pergunta se ela nunca bebeu cerveja antes. Ela explica a ele que naquele mundo, seu padrão de vida depende de quantas gotas você recebe. Suas gotas são baixas, então ela não pode comprar cervejas. Ela serve um líquido para ele e, quando ele bebe, vê que está muito quente. Ele fica tão feliz que começa a chorar. Ela assume que fez algo errado com ele e, quando ela pergunta, ele explica que já faz um tempo que não tem nada caloroso com outra pessoa. Ele trabalha demais na terra e até trabalha horas extras. Por isso, chega tarde em casa e compra salgadinhos para o jantar. Ele trabalhou tanto que até adoeceu. Devido ao tempo que passou no hospital, teve que trabalhar mais, e naquele dia perdeu o último trem por trabalhar até tarde. E ele decidiu tirar uma soneca. Foi no processo de fazer isso que ele se encontrou naquele mundo. Ele conclui que todos os seus esforços não são recompensados. Ela vai abraçá-lo. Ela conta a ele um comentário popular de que não há como uma pessoa trabalhar sem recompensas e que esperar mais por suas recompensas significa que suas recompensas serão enormes. Mesmo que ele morra sem receber recompensas, ele reencarnará em uma vida de prazer para desfrutar de seus trabalhos anteriores. As palavras dela o encorajam. Ele pergunta onde eles vão dormir e ela diz que há pousadas na cidade. Ela diz a ele que não pode pagar um apartamento, então ela dorme no mesmo lugar, mas espera um dia poder pagar um apartamento. Ele tenta ir embora, mas ela lhe dá a vara de bambu, dizendo que ele não pode sobreviver naquele mundo sem uma arma. Ele promete retribuir tudo o que ela fez por ele e pergunta o nome dela. Ela diz a ele que é Emily Brown e diz que está sempre nesse nível. E quando ele quiser conhecê-la, ele pode procurá-la lá. Ele diz a ela que seu nome é Sato Ryota, mas ela acha difícil pronunciar seu nome e o chama de Yoda. Ele vai para a cidade e tenta entender como funciona aquele mundo. Eles enviam pilotos. Os brotos de feijão que ele conseguiu são 200 pilotos. Alugar um quarto custa 2.000 pilotos por noite, e mesmo as pequenas coisas são caras. Depois de obter os preços, ele retorna a Tallulah. A princípio, ele sentiu que poderia ter dificuldades por causa de seu nível, mas suas quedas da classe S facilitam a venda de suas quedas a um preço alto. Depois de trabalhar por 3 dias, ele finalmente aluga um apartamento. Ele convida Emma para lá e mostra a casa a ela. Ele diz a ela o preço, e ela fica tão animada que ele pode pagar tanto em 3 dias. Ele dá a chave a ela e ela se pergunta para que serve. Ele diz a ela que está dando a ela a casa para apreciá-la pelo ensopado que ela deu a ele.
Ela não pode acreditar em seus ouvidos porque parece demais. Ela tenta rejeitá-lo, mas ele se recusa. Ele tenta ir embora, mas ela diz que vai fazer um ensopado para ele. Ele pede uma xícara de ensopado, mas ela diz que fará ensopado para ele para sempre. Ele percebe que ela o está convidando para morar com ele e aceita a oferta. Ele sai naquele dia para Tallulah. Quando ele retorna, ele vai vender seus lucros, e a senhora diz a ele que Tallulah nível 2 deixa cair cenouras. E há até uma nova masmorra chamada Nahonium, que o grupo Netuno está tentando investigar sua queda. Ela o convida para tomar uma cerveja, mas ele se recusa e volta para casa. Em casa, Emily o trata tão bem. Ela renovou a casa, e ela lhe serve comida. Ela diz a ele que o grupo Netuno descobriu que a masmorra Nahonium não deixa cair nada. Independente disso, ele vai lá no dia seguinte para conferir. Ele se depara com um esqueleto, mas acha difícil matá-lo. Por sorte, uma parede cai sobre ele e ele morre. O esqueleto deixa cair uma semente e, ao segurá-la, ouve uma voz que lhe diz que seu HP aumentou em 1. Continua, e ele continua aumentando em HP. Ele vai para casa contar a Emily, e ela também vê que seu HP está aumentando. Ela se junta a ele na masmorra, mas quando ela mata um esqueleto, nada cai. E quando ela tenta tocar sua semente, suas mãos escorregam por ela. Depois de pensar várias vezes, ele percebe que a masmorra é apenas para o nível S-Class e somente eles podem tocá-la. Depois de trabalhar naquele calabouço por um tempo, ele decide ir para o nível 2 de Tallulah. Ele é confrontado por um lodo que o atinge tão bem, mas por causa de seu nível de HP, ele não sente nenhuma dor. Ele eventualmente mata o lodo, e o lodo deixa cair uma cenoura muito grande. Ele também conhece alguns trabalhadores de nível 2 que zombam dele por seu baixo nível, e ele encontra uma senhora com orelhas de coelho atrás dele. A senhora bate na cabeça dele, dizendo que odeia níveis baixos, e vai embora. Ele volta para casa naquela noite e mostra a Emily o que conseguiu. Ele diz a ela que os vendeu por 8.000 pilotos naquele dia, e ela está feliz por ele estar ganhando bem. Ela leva as cenouras restantes para cozinhar e eles ouvem uma batida. Ryota vai verificar, e o visitante acaba sendo a mesma senhora com orelhas de coelho que conheceu na masmorra. Ela bate na cabeça dele novamente, dizendo que odeia níveis baixos. Ele se pergunta se é por isso que ela o visitou, e ela diz que o ama.